Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra ao teu coração, tenho certeza que irá abastecer a tua alma e alimentar o teu coração em nome de Jesus. Esses dias eu vi um comentário dizendo que quem vai separar o joio do trigo é o Senhor Jesus. É verdade, Ele vai separar na hora da grande colheita, mas aqueles que estão no tempo e não querem nada, estão querendo destruir a igreja de Cristo, sendo Satanás. Você, como líder espiritual, você tem que tomar uma atitude. É bíblico. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 18, se uma pessoa estiver fazendo o que não deve, conversa com ela. Se ela não se acertar, chama duas testemunhas, conversa com ela novamente. Se ela não quiser ouvir, leve à igreja. E se ela não quiser ouvir, considerai como gentio publicano. Está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 15 até o 17. Mas eu quero trazer esse texto aqui da carta de Paulo aos Coríntios, porque estava ensinando a igreja como a igreja deveria conduzir o rebanho de Cristo. Porque o rebanho de Cristo, se você está vendo um lobo no rebanho de Cristo destruindo as ovelhas, você não vai fazer nada? Para que Deus te colocou então para cuidar do rebanho que é dele? Você tem que exercer a autoridade pastoral bíblica, o que a Bíblia te orienta a fazer. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 em diante. Olha o texto sagrado. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria sair necessário do mundo. Ou seja, Paulo não está falando das pessoas que estão no mundo, Paulo está falando das pessoas que estão dentro do templo, fingindo ser ovelhas e são verdadeiros lobos devoradores. Versículo 11: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Olha isso, meu amado. A carta não é inspirada pelo Senhor Jesus, não é inspirada pelo Espírito Santo, não é para ajudar a igreja a ter uma fé firmada em Cristo Jesus. Paulo está dizendo com esse tipo de pessoa que está dentro da igreja, fingindo ser cristão e não é, você nem se senta para comer. Ele termina o texto dizendo: porque quem tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós nem os que estão dentro. Vocês não estão exercendo a autoridade bíblica nem com os que estão dentro da igreja. Aí ele diz assim: mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, está escrito, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Paulo errou aqui? Com certeza não. O próprio apóstolo Paulo lá a Timóteo diz que toda escritura é divinamente inspirada pelo Senhor. Ele está dizendo que se essa pessoa não quer se acertar diante do Senhor, não quer ouvir ninguém, está escrito: tirai dentre vós esse iníquo. Você não pode deixar. Quando o Senhor Jesus contou a parábola do joio e do trigo, ele diz: dormindo o pastor, dormindo o agricultor, o inimigo veio e semeou o joio. Se o joio foi semeado, você detectou e está destruindo o rebanho, você tem que fazer alguma coisa. É bíblico. Não se prega mais as cartas hoje. Sabe por quê? As cartas nos confrontam, as cartas nos colocam em contraponto da nossa vontade. As cartas nos ensinam a como ser igreja de Cristo nesta terra. Olha o que o próprio apóstolo fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, apóstolo Paulo, versículo 10, por gentileza. Porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha isso, versículo 11: porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem, mas se alguém
não obedece a nossa palavra por carta, notai o tal. Olha isso, meu querido. E não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Pastor, o que é isso? Isso é acepção de pessoa? Não, isso é sabedoria divina. Se a pessoa não quer nada com a vida, ele vai destruir o teu ministério, vai destruir a tua vida. Você tem que notá-lo, mas olha o que Paulo diz, no versículo 15, para finalizar: todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. É claro, não vai se tornar seu inimigo, você vai admoestá-lo como irmão, mas se ele não quer nada, nem você pode fazer alguma coisa, mas você tem que fazer a tua parte pastoral, abrir a palavra, esta palavra, mostrar e orientar. Se a pessoa não quiser ouvir, é ela e Deus. Deus abençoe a todos, zele pelo que Deus colocou na tua mão. Sabe por quê? Só o Senhor vai cobrar de você. Lá em Romanos diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus abençoe, fique na paz.